Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tudo que Deus tem feito, que Deus faz, Ele faz numa ordem lógica, Ele faz em sequência. Por exemplo, quando Ele foi criar os seres humanos e trazer o ser humano para a Terra, criar os seres humanos para viver no paraíso na Terra, primeiro Ele preparou a Terra, assim como os pais preparam enxoval para os seus filhos, que são promessas que vão nascer quando estão numa gravidez. Assim fez Deus. Deus criou as plantas, os animais e deixou a terra em condições para que, ao criar o homem, já tivesse ali todas as condições, todas as frutas boas para os homens se alimentar, né? Ali no Jardim do Éden. Então, primeiro ele prepara um caminho, ele prepara ali como se fosse fazer uma construção, uma casa para que aquelas pessoas possam morar depois, né? Como se fosse assim, aquele casal, aquelas pessoas que vai passar a morar ali já tem um lugar para ficar. E é assim na sua palavra, em muitos pontos, em muitas passagens, porque nas palavras de Deus, na palavra da Bíblia, que Jesus falou, por exemplo, tem uma ordem lógica, tem uma sequência, né, dos acontecimentos. Quando ocorria um milagre ali, que Jesus tinha que falar para as pessoas, ele dizia: levante-se e vá. Então a pessoa tinha que primeiro levantar-se, curar-se daquilo, realmente, com a certeza, com a fé de que curou, para depois seguir adiante. Então, levante-se e vá. E na própria palavra de Deus ele diz, a Bíblia fala que bem-aventurado, né, os que ouvem a palavra de Deus e coloca em prática. Então, todo aquele que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, né, ele terá bons resultados. Primeiro ouvir para poder praticar, e não praticar porque pode vir um espírito enganoso tentando fazer com que você acredite e ache que está levando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, mas você está dando ouvido a palavras que vieram sem você ter ouvido a palavra de Deus. Então, primeiro você tem que ouvir, você tem que praticar, você tem que ler a Bíblia. E quando as pessoas pregam, quem vai ensinar é o Espírito Santo. Quem vai fazer com que a pessoa entenda é o Espírito Santo. Então, os pregadores, eles vão apenas levar essa palavra que Deus quer que seja levada a todos os povos, a todas as nações, a todas as pessoas. Aí todo aquele que ouvir e crer, né, e depois crer e for batizado nessa palavra, ele terá os resultados guardados por Deus, reservado para ele. Essa palavra de Deus que fala numa ordem lógica, que constrói um plano, uma estrutura, que tem início e tem passagem, para depois chegar no final, nos resultados. Já no primeiro livro da Bíblia fala, né, que em Gênesis, né, em Gênesis fala que Deus falando para o homem: sedes fecundo e povoai toda a terra. Primeiro sedes fecundo, primeiro aprendei de Deus, primeiro tenha instruções e preparo para poder povoar, para poder crescer. Crescer e multiplicar. E primeiro crescer para poder multiplicar, porque se você multiplicar sem você ter aprendido, sem você ter ainda as orientações de Deus, você não está preparado, você está preparando gerações, descendência, que onde você não teve o preparo. Então, crescer e multiplicar. A ordem lógica é essa: primeiro crescer e depois multiplicar. Então é assim, os propósitos, os planos de Deus, eles são muitas vezes a longo prazo, e as pessoas às vezes dizem: Deus tarda, Deus demora muito, mas não, é porque tem a sequência lógica, tem a ordem dos acontecimentos, tem a ordem das permissões para tudo acontecer e chegar no desfecho, no final que ele quer, no final feliz.
para aqueles que o amam. Então, a saída do povo dos egípcios que saíram da escravidão lá no deserto, quando saíram das garras do faraó no Egito, eles passaram pelo deserto para poder chegar, né, na terra prometida. E aquele período poderia ter acontecido em menos tempo se Deus quisesse. Mas Deus quis que o povo aprendesse, e o povo muitas vezes se rebelava e fugia de Deus e buscava outras forças de segurança, e por isso demoraram no deserto 40 anos até chegar na terra prometida. E muitos acontecimentos tiraram muito desse plano, né? Muitos perderam esse plano com Deus, essa conexão com Deus, porque não entenderam que tem um caminho a ser trilhado, que tem uma lógica. Como agora o nosso plano onde estamos aqui, já que a graça de Deus foi estendida a todos os gentios, a todas as pessoas, e não mais apenas ao povo da promessa de Deus, que eram os hebreus, os descendentes de Abraão. Deus também estendeu a sua graça de livramento do mal eterno para todas as pessoas quanto fizer a vontade dele, quanto quiser ouvir a palavra dele e colocar em prática e depositar confiança nele e seguir em alinhamento com a vontade dele, né? E com a expectativa nesse Deus. Aquele que tem fé, aquele que crê, né, que Jesus, o Filho de Deus, veio, se fez homem e subiu ao céu. Essa é a ordem lógica. Ele veio, essa é a ordem. Ele veio, ficou aqui, pregou e deixou seus discípulos pregando. Essa é outra fase. E voltará para colher, né, para colher aquilo que ele plantou, aquela palavra. Então, é como está escrito na parábola do agricultor, que plantou de noite, plantou a boa semente, plantou de dia a boa semente, durante o dia com os trabalhadores, e os trabalhadores terminaram a plantação, e quando foi dormir à noite, veio o inimigo, quando eles foram dormir, e plantou também o joio, plantou a semente do mal. Essa é a palavra distorcida. A semente do mal, o joio, é aquela que o inimigo, o antigo dragão, que é a antiga serpente, veio e enganou a mulher lá no paraíso e falou que se comesse do fruto daquela árvore não morreria, mas se tornaria igual a Deus. Os homens se tornariam igual a Deus. Essa foi a palavra distorcida, foi o joio, foi a palavra que andará junto, que nessa parábola é a palavra que vai andar junto, é o joio que vai andar junto com o trigo. O trigo foi a palavra de Deus que disse: se comer desse fruto, certamente morrerá. Então Deus disse, essa palavra de Deus é a palavra da vida que veio e disse, é a mesma que disse: faça-se a luz foi feita, faça-se os mares, faça o sol, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Essa é a palavra de Deus que não muda nunca. E aí veio uma palavra e modificou tudo, mas porque Deus permitiu por um tempo. Então essa é uma sequência lógica. Deus está permitindo porque é o tempo dele permitir. Mas a parábola do agricultor, do fazendeiro, fala que Cristo voltará, que aquele que vai colher voltará, né, para fazer o julgamento. E os trabalhadores perguntaram: mas a gente arranca o joio que cresceu no meio do trigo? A gente elimina essa palavra errada, todos esses que trazem essa palavra contrária à palavra de Deus? E o agricultor falou: não, porque pode ser que ao tentar arrancar o joio, arranque também o trigo. Então, deixar crescer tudo junto. Quando for no tempo da colheita, a gente arranca primeiro o joio, colhe, coloca em feixes e leva para ser levado ao fogo, deixa em feixes para ser levado ao fogo e aí colhe o trigo, a boa semente. Então, aqueles que produziram os frutos de acordo com a palavra da vida, com a palavra de Deus, com a palavra que liberta, que traz a abundância, com a palavra de salvação, eles são o trigo, né? Eles são aqueles que fizeram prosperar e levar essa palavra a todos os povos, a todas as nações, e pregaram e fizeram a vontade de Deus.
que é o que Deus deixou, que é o que Jesus deixou para os seus discípulos e os seus seguidores ficar fazendo aqui na terra, pregando, levando essa palavra, essa expectativa, essa esperança, essa promessa do reino dos céus, de que está tudo garantido, se eles depositar fé e confiança firmemente em Deus, está garantido que eles vão ter essa oportunidade. Essa é a palavra de vida, essa é a palavra, é o trigo. E aqueles que acreditar e trabalhar em alinhamento com o joio, com a palavra distorcida, enganando outras pessoas, enganando nações, enganando líderes que enganam seu povo e pessoas que enganam outras pessoas, que exploram e que distorce a palavra de Deus, falsos pastores que ao invés de levar a verdadeira palavra, mas eles são motivo de tropeço ali no meio do caminho, fazendo muitas pessoas errar, esses estão cultivando o joio, serão juntados em feixes para ser lançado ao fogo. Então, essa é a sequência. Após isso, virá o fim, né? Após o agricultor voltar, após Jesus voltar, vai fazer os feixes para ser jogado ao fogo. E aí colhe-se o trigo. Depois disso tudo, o reino de Deus será estabelecido aqui na terra para sempre, através dos céus, né? Através desse rei que é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Essa é a sequência lógica. Então as coisas de Deus têm começo, meio e fim. E após aquele fim ali, será estabelecido para sempre um reino onde não haverá dor, nem planto, nem clamor, nenhum residente dirá, estou doente. Tudo isso aqui na terra. Os homens não aprenderão mais a guerra, não haverá mais aleijados nem doentes. Essa é a sequência, né? E aí Deus falou que próximo dessa sua vinda iriam ocorrer muitos sinais. E se você for ler na Bíblia, muitos desses sinais a gente está vendo acontecendo agora. Ele falou que haveria terremoto em vários lugares, que haveria guerra e rumores de guerra. Terremoto em vários lugares. Os homens aprendendo a guerra, eles aprendem muitas formas de fazer guerra. E eles podem mexer com a natureza, fazer... porque Deus permite, então eles podem criar mecanismos onde eles causem destruição, onde eles podem sim, pela permissão de Deus, chegar a construir máquinas, a construir equipamentos que produzam catástrofes naturais, que produzam chuvas demais em um lugar, que produza tremores de terra, abalo sísmico. Por quê? Que produza o aquecimento da terra, que tira a proteção, que produza devastação, que causa escassez da água potável. As guerras, elas são feitas muitas vezes pensando em si mesmo e são feitas por pessoas que não se importam com as outras pessoas, porque são feitas por pessoas que não se importam com Deus, com a palavra de Deus, que não querem seguir esse Deus de vida, de abundância, o Deus que é o dono da vida e que só está dando mais um tempo, porque é um Deus que perdoa, que vai dando mais tempo para que as pessoas se arrependam, voltem para o caminho, para trilhar na direção do Criador e da vontade do Criador. Então ele sabe que muitos ouvirão a sua palavra e se libertarão do grande mal e serão livres, né, por ouvir a sua palavra. Cristo falou: se ouvires a minha palavra e colocar em prática, se permaneceres na minha palavra, certamente serão meus discípulos. Né? Se permanecer na minha palavra, certamente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João 8, 31 e 32. Então, ele está dizendo que todas as pessoas, né, Cristo falou, eu vim para que todos tenham vida. Então, mesmo esses que causam guerra, que fazem maldade, eles podem se arrepender no último momento. Por isso Deus dá tanta oportunidade e tanta chance para todo mundo, porque Ele quer salvar o máximo de pessoas. O inimigo de Deus, que enganou 1/3 dos anjos dos céus, 33% dos anjos,
quer também fazer isso aqui na terra, enganar a humanidade. Não quer que o plano de Deus dê certo. Por isso que ele veio plantar o joio, por isso que ele veio enganar a mulher no paraíso. Por isso que até hoje ele engana as pessoas com falsas religiões, dizendo que vai ficar tudo bem, que ele consegue resolver os problemas da guerra, da fome, todos os problemas. Ele vai vir com essas promessas e ele vai tentar vir antes de Cristo e vai enganar muito. Então, é bom a gente estar alerta, porque aquele que vem prometendo que vai resolver tudo pode ser um enganador, porque ele vai vir antes do verdadeiro Cristo. Porque ele sabe da sequência, né? Deus permite que ele saiba da sequência dos acontecimentos e sabe que Cristo vai voltar e que ele vai perder. Então ele vai tentar vir antes para enganar o máximo de pessoas, assim como ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Ele quer enganar também aqui na terra os humanos. Enquanto a nós, que ouve a palavra de Deus, basta perseverar até o fim, basta crer, acreditar e levar para outras pessoas. É isso que devemos fazer enquanto estamos aqui aguardando a vinda do reino dos céus. Amém?